Meus irmãos, o tema de hoje é quando acontecem coisas que não tem volta atrás. E quando acontecem coisas que não tem volta atrás. O que já foi feito, gosto muito de lembrar no João, capítulo 11, que para mim é um evento muito incrível, muito extraordinário, onde tanto Maria e Marta, elas falavam para Jesus: "Ô Senhor, não vai te cercar lá, é de muitos dias, imagine, Lázaro tinha 4 dias que tinha morrido, e daí o cheiro não era muito bom, né? O cheiro não era muito bom. E é incrível. Era um fato que tinha acontecido 4 dias atrás e ninguém podia revertir. Foi feito, aconteceu, mas Deus tem o controle. Sempre falo, né? Deus tem o controle. E não foi que Deus retrocedeu o tempo e daí, não vai morrer Lázaro. Não. A Bíblia fala que Deus mandou. Deus deu uma ordem. E aquele que tinha morrido, ele viveu. Porque nosso Deus tem poder. Mas hoje, na luz da palavra, eu vou falar para vocês de acontecimentos que ocorreram no tempo que a Bíblia nos relata. E quando acontecem coisas que não tem volta atrás. Antes de ir até lá, eu sempre falo para meu filho. Porque é fácil, né? É fácil a gente falar: me perdoa, e eu fiz errado. Me desculpa. É muito fácil, mas tá feito. Eu jogo um vaso, eu jogo um copo, né? Ele é de vidro. E quando eu ia jogar, por exemplo, eu tenho 2 coisas em minhas mãos, eu ia jogar um papel, né? Mas eu jogo o vaso de vidro, o copo de vidro, e ele quebra. E eu não queria jogar ele, mas está feito. E agora? O que faço? Já foi feito. Na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 11, a partir do verso 30, a Bíblia fala de um fato que não tinha para retroceder, um fato que aconteceu por um homem muito grato de Deus, só que falou antecipadamente. Infelizmente ele tive que manter sua palavra. A Bíblia fala: e Jefté fez um voto ao Senhor dizendo: se tu me entregasses na mão aos amonitas, qualquer que saindo da porta da minha casa me ver a encontro, quando eu vitorioso, olha, ele tinha muita fé. Quando eu vitorioso voltar dos amonitas, esse será do Senhor, eu oferecerei em holocausto. Eu oferecerei em holocausto. E é muito interessante, né? Jefté. Uma pessoa que, depois que nós continuemos lendo, né? Era uma pessoa que mantinha sua palavra. Mantinha sua palavra, uma pessoa que, a verdade, infelizmente, né? Ele falou a emoção, a situação, aquilo que tinha para acontecer, aquela fé, aquela força, aquele sucesso que tinha para viver,
levou ele para falar essas coisas, né? Eu oferecerei, qualquer que seja, oferecerei para o Senhor. A Bíblia continua falando no verso 32. Assim, Jefté foi ao encontro dos amonitas a combater contra elas. E o Senhor os entregou na mão. Glória a Deus, né? Deus tem poder. E o Senhor os entregou na mão. Aconteceu. Esse Jefté, ele tinha aquela fé que ia acontecer aquilo que ele esperava. Para a glória de Deus, Deus entregou aqueles homens nas suas mãos. Agora, a gente poderia até fazer um filme, né? E deixar cortado. Vamos olhar amanhã o que acontece. A Bíblia fala: e Jefté os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minet, 20 cidades e até Abel-Querame. Assim foram julgados os amonitas pelos filhos de Israel. O 34 fala: quando Jefté chegou a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela a filha única. Além dela, não tinha outra filha nem filho. Meu Deus do céu. Uma situação muito complicada, né? Eu fico pensando muitas vezes, meu Deus, o que eu faria se eu falo ante Deus aquela palavra e acontece que por alguma promessa, alguma coisa, alguma petição que eu faça para meu Deus, hoje é diferente, né? A lei, tudo aquilo, né? Mas imagina que minha filha, Marley, tem 4 anos. Agora, o dia 8 do mês que vem, ela vai fazer 5 anos. Lembro que quando eu falo, né? Da data do aniversário dela, como hoje nosso pastor está de aniversário, então ela fala: qual é que é meu presente de você para mim? Agora só de pensar, a filha única, ela saiu no encontro do pai, ela muito feliz. Só imagine aquela menina, né? Meu pai não morreu na guerra. Meu pai não morreu naquele encontro. Meu pai conseguiu viver, meu pai conseguiu conquistar. Meu pai, olha, o pior que acontece. No verso 35, logo que ele a viu, rasgou suas vestes e diz: ai de mim, filha minha, muito me abatiste. És a causa da minha desgraça. Mas a verdade não é ela a causa da sua desgraça, é sua língua, a língua dele, entendeu? Ai de mim, filha minha, muito me abates, és a causa da minha desgraça, pois eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Meu Deus do céu. O verso 37 me deixa mais um pouquinho perplexo, né? Perplexo. Porque a menina fala, disse mais a seu pai: conceda-me. O 36 fala, ela respondeu: meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faça de mim conforme a teu voto, pois o Senhor te vengou dos teus inimigos, os filhos de Amon. O 37 fala, disse mais a seu pai: concede-me somente isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes,
jurando a minha virginidade com as minhas companheiras. Meu Deus do céu. Só de pensar naquele acontecimento, né? Só de pensar naquele fato, a gente quebra por dentro, né? Aquela situação. E o pior é que quebra por dentro, porque a gente olha aquela situação e tanto o pai como a filha, eles tinham uma palavra para manter. É impressionante que o exemplo que um pai tinha dado para uma filha, que aquela filha, ela tinha possibilidade, sabe? Ela tinha possibilidade naqueles 2 meses de ela fugir. Ela fugir, ela ir muito longe, ela não voltar. Eu imagino que até o pai, naquela situação, ele gostaria que a filha fugisse. E mesmo assim, ele não olhar nunca mais ela. Mas pelo menos sabe que sua filha não tinha que morrer. Por aquela promessa que ele tinha feito ante Deus. Disse ele, vai, e desceu a ir para 2 meses. Então ela se foi com suas companheiras, no verso 38, e chorou a sua virginidade pelos montes. O 39, sucedeu que ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai. Eu imagino, todo pai deseja que sua filha volte, né? Está em um longo viagem e ela volta, e aquela alegria, aquela felicidade de olhar de novo tua filha. Ela voltar, ela vir até a ti e tu querer lhe abraçar, querer desfrutar, querer que ela te conte tudo aquilo que aconteceu. Mas não era a situação que GT ele tinha. Infelizmente não era a situação dele. Mas era um fato quase para acontecer. Mas ele mantive sua palavra ante Deus. Eu imagino a tristeza de ele, né? De olhar sua filha vir ante ele. E sucedeu que a fim dos 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito. E ela não tinha conhecido o varão. Daí veio a costume em Israel de irem as filhas de Israel de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Resté. Um fato para acontecer. Quando acontecem coisas que não tem volta atrás. E isso acontece em nossas vidas. Até agora, infelizmente, é muito difícil manter uma palavra. Até agora, nossas vidas, infelizmente, não são um exemplo para nossos filhos. Muitos deles não mantêm uma palavra, porque muitos de nós não mantemos uma palavra. Ou pior, como eu falo para Marlon, uma desculpa é muito fácil de dar. Mas tem uma pessoa que, imagina, acontece, eu acho que muitos de nós, é muito comum, né? A gente pega o telefone e daí está dirigindo, e daí está com o telefone, mientras dirige com o telefone, alguém vai cruzar a rua, achando que você está só dirigindo, mas você está dirigindo, mas também está utilizando o telefone. E acontece que, infelizmente, você atropela aquela pessoa. Ou a pessoa não morre, mas pelo menos uma perna dela quebra. E você fica com vergonha, fica com aquela situação. Mas por que aconteceu? Porque, meu Deus, se você gostaria de retroceder, de ir até atrás o tempo para você não contestar aquela mensagem. O pior é que, não, mas foi João que mandou mensagem para mim, eu tinha que ler. É mentira. É mentira, você pode chegar ao seu destino e você pode ler a mensagem. Quando acontecem coisas que já não tem volta atrás. E aí, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer quando já é um fato? Aconteceu.
É triste, né? A vida de Jefté, eu imagino que daí em frente, a vida dele já não foi a mesma. Eu imagino a esposa dele, eu imagino toda aquela situação, mas já foi um fato. Aconteceu, cumpriu o voto que tinha para cumprir ante Deus, e já não tinha volta atrás. Mas por que o irmão João está falando de estas situações? É porque são coisas das que nós temos que falar. Dos fatos que tem para acontecer. Dos fatos que nós poderíamos evitar de acontecer. E chama muito minha atenção no Salmo. No Salmo capítulo 15. Sempre que eu leio ele me ajuda, sabe? Ele refresca minha memória e ele me ajuda para lembrar que tenho que fazer certo. E a Bíblia fala no capítulo 15, é o verso 1 até o verso 5. Quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica justiça e de coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, nem faz o mal a seu próximo, nem contra ele aceita nenhum afronto. E o verso 4, gosto muito dele. Aquele a cujos olhos é reprobo e desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que, embora jura com dano seu, não muda. E gosto muito desse, né? Que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe peitas contra o inocente. Aquele que assim procede, nunca será abalado. E é uma coisa muito linda, né? Porque no verso 4 fala que aquela pessoa, mesmo assim que em prejuízo seu, mesmo assim continua, mantém sua palavra. E isso foi o que aconteceu com Jefté. Isso foi o que aconteceu com ele. Ele poderia fazer qualquer coisa, ele era o cara. Ele era a sensação do momento. Ele era a pessoa da hora. Foi aquele que Deus utilizou para o livramento do Israel. Ele poderia falar qualquer coisa. Eu falei naquela hora por a emoção da situação. E então, mas dá para mudar, dá para mudar. Dá para mudar, minha filha não vai morrer não. E é o verso 4, né? Mesmo assim aquele em cujos olhos o reprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que, embora jure com dano seu, não muda. Glória a Deus, né? Que bênção. Muitos de nós, infelizmente, já hoje, não acontece assim. Meu filho, eu chego em casa e ele me fala: pai, você falou que ia me emprestar o telefone quando você voltasse. E muitas vezes eu não quero emprestar o telefone para ele. Mas a gente tem que manter sua palavra. A gente tem que manter sua palavra. Olha, mas o telefone poderia cair, é uma ferramenta de trabalho, mas eu tenho que manter minha palavra. Tem outro fato, a Bíblia fala no Atos capítulo 5. Mais um exemplo. Atos capítulo 5, tem duas pessoas. Capítulo 5, do verso 1 até o verso 10. Atos capítulo 5, do verso 1 até o verso 10, né? Ananias e Safira,
Duas pessoas muito boas, né? A Bíblia fala: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e retive parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando outra parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentesses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? E uma das coisas que Pedro fala para ele, que é uma realidade: mas era tua, tu podia vender, é tua, tu podia ficar com todo o dinheiro e já, ninguém estava atrás de Ananias com uma lança, alguma coisa para ele dar o dinheiro, ninguém. É como vocês também, ninguém de vocês, eu mesmo, ninguém de nós, ninguém temos atrás de nós para nos dar a 10ª parte daquilo que nós recebemos, para dar uma oferta, mas é um compromisso de nós com Deus. É uma situação que você, de acordo com aquilo que você conhece de Deus, é uma responsabilidade de você, é minha responsabilidade, é minha parte. Mas eles poderiam ficar com ela. Você pode ficar, que as consequências, infelizmente, você vai viver. E foi aquilo que aconteceu com Ananias. Ele poderia vender, ele poderia ficar, ninguém ia fazer. Só que Ananias falou para a igreja, falou para a congregação daquele dia, falou: não, a gente vai vender aquela propriedade e vai dar tudo para a igreja. O pior que aconteceu foi que ele vendeu. Deu certo. Ele conseguiu vender. Eu não tenho ideia qual é que foi o valor, mas ele vendeu. Foi rapidinho, conseguiu vender. Só que infelizmente combino com a esposa. Olha, mas vendimos, né? A gente conseguiu vender. Só que vamos fazer o seguinte. A gente é bonzinho. Eu imagino que ele falou para a esposa: a gente é bonzinho. Então, vamos dar uma oferta. Só que não vamos dar todo, vamos ficar com uma parte. Porque, nossa, e se acontecer alguma dificuldade, né? E aí eu imagino que começou todo aquilo, né? Ei, não, vamos deixar para a tia, vamos deixar para a irmã, vamos deixar... E aí acontece que tu tem que deixar para cada um. E aquela promessa que você fez, então já fica de um lado, né? A Bíblia fala: e Ananias, ouvindo estas palavras, no verso 5, e Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto. O verso 7 diz: levantando-se os moços, cobrindo, transportando a ele para fora e sepultando-lhe. Depois, o verso 7, de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e perguntou-lhe Pedro: disse-me, vendiste portanto aquele terreno? Ela respondeu: sim. Portanto, meu Deus do céu, ela tinha ainda mais tempo que o próprio esposo. Ela tinha mais 3 horas para ela repensar, né? E ela falar: puxa vida, mas a gente está fazendo errado. A gente teria que falar a verdade. Ela poderia falar: ô Pedro, a gente vendeu, foi em 25. Só que eu e meu esposo, a gente combinou com ficar com 5. Então, a gente só trouxe essa parte. Ela poderia ter feito isso. Mas, infelizmente, ela continuou com aquela mentira, né? Infelizmente, também aconteceu para ela. O mesmo fato que aconteceu para seu esposo. Uma pessoa perguntava nesses dias para mim, eu acho que 2 semanas atrás: olha, mas eu já fiz isso muitas vezes, né?
Que bom que Deus não... Que bom que Deus não me levou, né? Porque imagina, agora a pessoa tem a possibilidade de pensar, de melhorar, de mudar, né? Que bom que Deus não nos levou a nós também, né? Porque eu acho que muitos de nós não mantivemos nossa palavra, né? E é muito importante. É nossa responsabilidade. Quando acontecem coisas que não tem volta atrás. Acontecem coisas que não tem volta atrás. Sempre falo, é muito fácil. Você pega um telefone, joga no chão, e mesmo assim que você não estudou, não praticou, não foi atrás de um vídeo, você joga ele contra o chão e você consegue destruir todo aquele telefone. Para destruir você não precisa de prática, para destruir você não precisa de estudo, para destruir você não precisa de nada. Mas quantas pessoas tiveram que pensar para fazer um telefone? Então é para pensar. Antes de nos destruir, aquilo por o qual Deus mesmo deu a seu Filho Jesus Cristo, fique pensando. Dá para você pensar, para você ficar tranquilo um momento e falar para Deus: ó Senhor, aquela situação é muito, muito difícil para mim. E eu peço por o amor que o Senhor tem para com a gente, me ajude. Porque você nem eu, nenhum de nós, somos ninguém para nos destruir aquilo que Deus construiu. Eu não sei se é seu matrimônio, eu não sei se é seu trabalho, eu não sei se é sua família, eu não sei a verdade. O trabalho de cada um de nós que fica aqui falando uma mensagem, o pastor falava. Eu imagino o pastor ter que fazer cada devocional, todos os dias, esperar que Deus fale para ele, sentir aquilo que ele vai transmitir para cada um de nós, que muitos nem olham também o devocional muito preparado, aquele amor, aquela situação, aquela devoção, aquele tempo para preparar um devocional. E eu imagino que muitos de nós nem olhamos, né? Então abrimos ele, o devocional, mas nem ficamos um tempinho para ver aquilo que Deus tem para falar para nossas vidas, né? E quem é que somos nós para nos destruir aquilo que Deus construiu? Tem cuidado, tem muito cuidado. Porque Deus nos ama muito, muito, muito. Mas também nós olhamos que Ele tem tudo o poder para fazer como Ele quiser. Quando acontecem coisas que não tem volta atrás. A Bíblia fala, na 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12, verso 11. Uma situação, né, que também tinha para acontecer. O Davi, ele poderia pensar antes de fazer. Infelizmente, ele nem pensou, né? Ele só foi, correu atrás da sua natureza. Todos nós temos nossa natureza, mas a Bíblia fala que Jesus Cristo foi 100% homem, mas 100% Deus também. Ou seja, que ele também tinha para cair, só que ele decidiu não cair. A Bíblia fala que cada um de nós seja santo, porque ele é santo. Mas é muito difícil. É verdade, é muito difícil. Mas é uma decisão. É uma decisão. É tua, é minha.
Mas não, nenhum de nós somos nada para nos destruir aquilo que Deus construiu. A Bíblia fala no verso 11, assim disse o Senhor: eis que suscitarei de tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres, parentes, os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol. Pois tu fizestes com oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel à luz do sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi também: o Senhor perdoa, e tem o teu pecado, não morrerás. A Bíblia fala nos Romanos: a paga de nosso pecado, o salário de nosso pecado é a morte. Mesmo assim, a Bíblia continua falando, né? No verso 14: todavia, porquanto com este feito desde tu lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. O verso 15, então Natã foi para sua casa, depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias daria para Davi. De sorte que adoeceu gravemente. Davi, pois, buscou a Deus pela criança e observou e rigorosamente jejuou. Recolhendo-se, passava a noite toda postrado sobre a terra. Então os ancianos e todas aquelas pessoas que ficavam ao redor dele ficavam muito tristes, né? Que vai acontecer com nosso rei? Que é aquilo que vai acontecer? E a Bíblia fala quanta coisa ele fez. Ao sétimo dia, no verso 18, a criança morreu, tal e qual tinha anunciado Natã. Morreu. Temiam os servos de Davi lhe dizer que a criança tinha morrido, pois diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos a nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança morreu? Poderá cometer um desatino. Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si, entendendo que a criança havia morrido. Pelo que perguntou a seus servos: morreu a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou suas vestes e, entrando na casa do Senhor, adorou. Depois veio à sua casa, pediu de comer e lhe deram a ele de comer. Já tinha acontecido. Já tinha acontecido. E agora que faço? E é muito difícil, né? Mas eu gosto, por uma parte, da atitude de Davi, né? O fato tinha acontecido. Já era, já foi. E agora? E agora? Davi não tinha como reviver a criança. Mas Davi era um cara muito esperto. Ele sabia que se humilhava, se ele procurava a presença de Deus, poderia ser que Deus se arrependesse do castigo. Porque Davi, se vocês leem, vocês conseguem que Davi amava muito seus filhos. Mas já tinha acontecido, infelizmente já tinha acontecido. O 21 fala: então os seus servos lhe disseram: que é isso que fizestes? Pela criança viva, jejuastes e chorastes. Porém, depois que a criança morreu, te levantastes, comestes. Respondeu ele: quando a criança ainda vivia, jejuava e chorava, pois dizia que: sabe, se o Senhor não se compadecer de mim, de modo que viva a criança.
Todavia, agora que é morta, por que ainda jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém, ela não vai voltar para mim. Infelizmente é uma realidade, meu irmão. Infelizmente é uma realidade. Só que Davi tinha muita clareza na sua mente. Já morreu. Já morreu. Já aconteceu. Olha, mas é muito fácil falar desse jeito, né? Você poderia ir, uma situação, né, onde um parente, alguém perto de você morreu, e você poderia falar com tranquilidade, né? Não, já morreu, não temos mais para fazer. A vida vai continuar. E nós poderíamos falar com tranquilidade. E eu não tenho dor. Eu não tenho dor que aquela pessoa tem. E é forte para cada um de nós. No longo da mensagem, vocês experimentaram cada uma das situações. O GT, a situação dele, o Davi, a situação dele, e nós vivemos em cada um de aqueles versos, cada uma de aquelas situações. O que chama muito minha atenção, meus irmãos, quando acontecem coisas que não tem para voltar atrás. Quando acontecem coisas que não tem volta atrás. Esse foi o título da mensagem. Então, antes de acontecer coisas em nossa vida, antes de acontecer situações em nossa vida, antes de uma luz vermelha, vem uma luz amarela. Antes de uma luz vermelha, vem uma luz amarela. E a amarela, ela está falando para você, para se deter. Diminui. Para tu te deter. Infelizmente, sabe o que acontece? Muitos, o pé que tem no acelerador é colocado com mais força antes de a vermelha. Mas não é o que tem para fazer. Não é aquilo de responsabilidade. Quando acontecem coisas que não tem volta atrás. Então, meus irmãos, a mensagem de essa manhã é para nós pensar. É para nós falar para Deus. É para nós nos deter um pouquinho. Nem eu, nem você, nenhum de nós somos quem para destruir aquilo que Deus construiu. Lembre sempre, é mais fácil destruir. Ninguém precisa experiência. Mas construir e manter aquilo que já foi construído é mais difícil. Deus abençoe vocês.